Olá, meus amores do 7º ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática, dando continuidade aos nossos estudos de maneira virtual. Hoje nós vamos falar sobre a transitividade verbal. Professora, não acredito, mais uma coisa para complicar a minha vida. Calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças, ok? E o que seria a transitividade verbal? Transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. Então, o que acontece? A transitividade verbal vai trabalhar com a análise do verbo. Eu vou analisar se o verbo precisa ou não precisa de complemento, ok? A esses verbos que exigem complemento chamamos de transitivos e os que não exigem complemento chamamos de intransitivos. Vamos ver na prática como isso funciona? Vamos lá. Vimos que os intransitivos são aqueles que não exigem complemento. Lampião morreu. Ponto. O verbo morreu, por si só, ele já passa a informação por completa, ok? O menino sumiu. Sumiu, já passa a informação completa, não precisa de nenhum complemento. O avião caiu, da mesma forma. Agora nós vamos falar dos transitivos, tá? Os transitivos são os verbos de predicação incompleta, né? Que exigem complemento, que podem ser objeto direto ou objeto indireto. Então, o objeto direto completa o verbo transitivo direto e o objeto indireto completa o verbo transitivo indireto, certo? Vamos ver na prática também como isso ocorre. Transitivo direto, a gente viu que o verbo transitivo direto, ele vai ter como complemento objeto direto. Mas por quê? Porque o verbo transitivo direto, ele vai completar, vai estar ligado ao seu complemento, que no caso é o objeto direto, sem o auxílio da preposição. Então, ele é ligado diretamente ao seu complemento, que é o objeto direto, ok? Ana ama. Se eu falasse isso para vocês, vocês iriam me interrogar da seguinte forma: ama quem? Aí eu iria responder: ah, sim, ama Roberto, ok? Então, eu não precisei de nenhum complemento na minha pergunta e nem na minha resposta. Ana ama quem? Ama Roberto. Foi ligado diretamente ao seu complemento de forma direta. Já no transitivo indireto, eu preciso do auxílio da preposição. Ele é ligado ao seu complemento através de uma preposição. Veja como vai mudar minha perguntinha. Eu trouxe aí para vocês no exemplo. Ana gosta de Roberto. Ana gosta de quem? Precisei da preposição. De quem? Agora na minha resposta. Ana gosta de quem? Resposta de Roberto. Então eu precisei na minha pergunta e na minha resposta do auxílio da preposição. Então por isso que é transitivo indireto e o nome do complemento objeto indireto, porque eles foram ligados com o auxílio de uma preposição. E nós temos também os transitivos diretos e indiretos, que são conhecidos como bitransitivos. Os verbos bitransitivos são aqueles que possuem os dois complementos, quando eu tenho o objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Por exemplo, Roberto ofereceu flores. Roberto ofereceu o quê? Flores, objeto direto. Não precisei do auxílio da preposição. A quem? A Ana. Precisei do auxílio da preposição na pergunta e na resposta. Então, eu aí tenho um verbo bitransitivo que precisou do objeto direto e do objeto indireto como complemento. Comentando mais um pouquinho sobre esses complementos, vamos falar sobre o objeto direto mais uma vez. Ele liga-se ao verbo sem preposição e pode ser substituído pelos pronomes oblíquos o, os, a ou as. Mas isso é um conteúdo mais para frente, tá? Não precisa se preocupar. E o objeto indireto liga-se ao verbo por meio de preposição. De, com, porém. Essas aí são as principais. Existem outras, mas vocês vão ver essas aí de maneira assim mais expressiva, tá? Existem outras preposições, claro. A gente até já conheceu as preposições, mas essas são as principais, ok? Coloquei para vocês 2 exemplos do objeto direto, tá bom? Os alunos fizeram a lição.
Os alunos fizeram o quê? A lição. Então, eu tenho aí a lição que é ligada a fizeram, que é o complemento do verbo fizeram, que é um verbo transitivo direto, sem auxílio da preposição. Lembrando que a é artigo. Nesse caso aí é artigo, tá? Não é uma preposição. Então, aí eu tenho um verbo transitivo direto, que é o fizeram, e a lição é o objeto direto que completa o fizeram. Meu namorado comprou um carro novo. Eu tenho comprou, né? Comprou o quê? Um carro novo. Não precisei de preposição na pergunta e não precisei da preposição na resposta. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Agora eu tenho aqui 2 exemplos de verbo transitivo indireto e de objeto indireto. Eu gosto de natação. Eu gosto de quê? De natação. Precisei da preposição na pergunta e na resposta. Assisto a todos os campeonatos. Assisto a quê? A todos os campeonatos. Precisei da preposição na pergunta e na resposta. Ok? Então, assisto, verbo transitivo indireto, e a todos os campeonatos, objeto indireto, que é o complemento do verbo assisto. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, mas qualquer dúvida a gente tira no decorrer das nossas aulas online. Grande abraço, beijos no coração e amo vocês!